Então, novamente aí, bom dia a todos. Estamos aí voltando do carnaval, como iniciando mais um papo seguro aí da IntegraSul, tá? Que a ideia aqui é realmente nós batermos um papo, vocês tirarem as dúvidas e também quem quiser estar compartilhando aí com colaborando aí com conhecimento será muito bem-vindo, tá? O tema de hoje nós vamos falar aí um pouco sobre o SysControls, né? Como ele pode ajudar as empresas aí a trabalhar com uma cibersegurança proativa. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Já trabalho aí mais de 30 anos, aí os cabelos brancos não mentem, né, na área de tecnologia e mais de 20 na área de cibersegurança. Então, a ideia, que nem eu comentei, é todo dia a gente está aí compartilhando conhecimento, adquirindo também nessa troca aí com as pessoas, esse network aí que é muito interessante, e também podendo levar aí um tema tão relevante para vocês. Então, se vocês quiserem fazer pergunta aí, o chat está liberado, tá? Pode ficar bem à vontade. A nossa ideia é falar um pouco sobre esse assunto e no final aí também nós estaremos discutindo aí quem quiser estar perguntando alguma coisa. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação, nosso Papo Seguro de hoje, né? Que nem eu comentei. A ideia é falar hoje sobre o SysControls e como ele pode trabalhar aí para nos auxiliar nessa questão da cibersegurança proativa, tá? Só para fazer uma breve introdução, a IntegraSul é uma empresa que tem mais de 25 anos de mercado aí na área de cibersegurança, tá? Atuando em todo o território nacional, buscando sempre trazer para o mercado as melhores tecnologias, os melhores parceiros para poder estar atendendo vocês, aí, tanto na parte de serviços quanto na parte de produtos. Hoje são mais de 300 clientes aí espalhados em todo o território nacional, com soluções e projetos que nós implementamos aí, estamos ajudando as empresas a tornarem um mundo mais seguro, certo? Mas vamos ao que interessa. Eu gostaria também, se o pessoal, quem quiser levantar, quem já conhece os controls, quem quiser levantar a mão aí. Então, pessoal aí que já teve alguma interação com os controls, então, pouca gente aí levantou, então vai ser legal aí que nós vamos poder estar levando algumas coisas novas aí para vocês. Ó, tem o pessoal ali que já utiliza, legal, muito interessante, tá? Bom, eu vou estar interagindo um pouco entre os slides aqui, alguns sites aí para estar mostrando para vocês também, para entender um pouco mais sobre os syscontrols, né? Mas ele surgiu lá em 2000 ali fala 2023, mas na realidade o projeto foi iniciado em 2008, era um projeto que foi desenvolvido inicialmente pelo governo dos Estados Unidos para exigir uma melhor maturidade de cibersegurança para empresas que fossem fornecer para o governo americano, né? Posteriormente, em 2013, ele foi assumido aí pelo Center for Internet Security, tá? Inicialmente ele se baseou num relatório da Verizon, mas hoje ele já não utiliza 100% um relatório que sai anualmente também, até depois, se vocês quiserem, temos o link desse relatório, sobre as principais ameaças de cibersegurança que acontecem no mundo anualmente. Então, hoje ele não é mais baseado somente nesse relatório, e sim, são grupos de especialistas, é uma comunidade, né? Se vocês quiserem até, como eu falei, eu vou estar mudando um pouco de tela aí para vocês, mas se quiserem acessar o site do Sys Controls, ele é uma solução gratuita, né? Ou seja, é um framework gratuito que vocês não têm custo nenhum para estar baixando ele, utilizando, que é bem interessante porque ele traz bastante temas relevantes aí à cibersegurança, tá? Então, em 2013, essa comunidade começou a manter esse framework, tá? Ele não é uma certificação, tá? Acho diferente aí da ISO 27001, outras certificações, mas é 27000 na área de cibersegurança, e sim, é um framework que nós gostamos muito de trabalhar com ele, porque ele é bem prático, e direto, né? Acho que diferente também do NIST aí, ou seja, todos eles, se vamos falar nesses três principais aí, ISO 27001, NIST e os SysControls, eles têm
controles mapeados, tá? Depois também vou mostrar para vocês aí como é que vocês enxergam esse mapeamento lá dentro do próprio site do SysControls. Ele já gera uma planilha alinhando esse mapeamento entre tanto a norma da ISO quanto o NIST, entre outras normas aí de mercado que são utilizadas. Então, ele é composto aí por 18 controles, tá? E 153 salvaguardas práticas. Eu acho que esse é o ponto bem importante, eu acho que é o grande diferencial dos syscontrols aí contra, entre outros frameworks, é que ele realmente explica como fazer, tá? Acho que isso é legal, não simplesmente é um processo, cria processos, cria documentos não, ele vai lá na prática como é que eu aplico aquela salvaguarda para poder atender aquele meu controle, ok? E por que que nós fizemos esse link aí entre o SysControls e a cibersegurança proativa, tá? A IntegraSul vem trabalhando muito nesse sentido aí de entender que a ser proativo é muito melhor e menos oneroso do que o ser reativo, né? Então, nós trabalhávamos o mercado em si trabalhava muito eu acho que nossa tendência infelizmente, do próprio Brasil, onde nós temos, a gente acaba sendo muito mais reativo do que proativo. A gente deixa acontecer para depois tomarmos uma ação, né? E eu acho que isso em cibersegurança, às vezes, ele acaba sendo muito oneroso e custando muitas vezes até a imagem da organização, que não tem um preço, às vezes, imensurável, muitas vezes, né? Então, a ideia do SysControls, ele vem nesse sentido de eu conseguir mapear através de controles que não foram definidos pela IntegraSul, ou pelo Pacheco, ou pelo sim, pelo uma comunidade de especialistas em cibersegurança e baseado nos principais ataques que ocorrem anualmente, de como que eu consigo mitigar esses riscos, né? Então, a partir daí, a implementação desses controles, realmente, ele vai se tornar proativo. Eu vou estar agindo antes daquele incidente venha a acontecer. Ou seja, eu vou focar na prevenção e na mitigação antes que realmente o incidente venha a acontecer. Então, ele auxilia muito nesse sentido, porque realmente ele é bem prático e direto, tá? Então, como é que ele pode nos ajudar? Ou seja, ele é uma abordagem baseada em dados, que nem eu comentei, ou seja, são informações e especialistas que se reúnem aí para entender essas principais ameaças e vulnerabilidades que existem e como eu posso criar controles para mitigar essas vulnerabilidades. Então, não é uma empresa de cibersegurança que vai. Isso é bem interessante deixar claro também que no SysControls vocês vão ver que não tem lá, ó, use solução XYZ ou use, na realidade, faça isso, entendeu? Da maneira que tu vai fazer, aí depende muito do gosto de cada um. Mas não tem uma tendência a puxar aí para nenhum player de mercado alguma solução específica de mercado, né? A priorização, né? Então é interessante também entender que, baseado nesses controles, eu vou poder priorizar aquilo que realmente faz mais sentido para o negócio da minha organização, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Eu acho que é um tema que também nós buscamos levar muito ao mercado de cibersegurança, que cada vez mais cibersegurança está linkada à área de negócios, né? Ou seja, não é porque a solução A funcionou no meu vizinho é que para mim vai, de repente, meu negócio é totalmente diferente. Eu tenho que entender e buscar soluções que realmente tenham aderência àquilo que eu estou buscando numa estratégia de cibersegurança, né? A escalabilidade e acesso, nós vamos ver aí que ele tem níveis de evolução de maturidade, isso é bem legal, porque o início ali eu diria que é o básico bem feito, né? Que quando nós começar a entrar um pouco mais aí nos controles, nós vamos ver que por experiência nossa e a maioria das organizações hoje ainda não tem muitas coisas que são básicas em cibersegurança, né? E às vezes tem coisas muito avançadas em cibersegurança e acaba esquecendo do básico, né? Então também é interessante ter e o CIS demonstra isso de uma maneira bem legal aí para nós, né?
Reduz riscos, né? A gente sempre sabe que risco, ah, se eu trabalhar no modelo proativo e conseguir fazer esse mapeamento aí dos meus principais ativos aí dentro da minha organização e entender o que que é mais crucial para o negócio da empresa, eu vou estar trabalhando em criar controles para conseguir mitigar esses riscos, né? A gente sabe que risco zero é praticamente impossível, né? Ou seja, de se alcançar, mas a gente vai trabalhar aí para tentar reduzir cada vez mais esses riscos aí para, voltando, acho que sempre linkado a o negócio da empresa, ou seja, aquela questão que realmente tem valor para a operação, tá? E a melhoria contínua, acho que ele não é por isso que ele não é um framework que tu vai, vou fazer aqui uma análise uma única vez e pronto. Não, eu tenho que trabalhar num plano de ação para mim conseguir estar evoluindo na maturidade de cibersegurança, tá? Então isso é interessante. Cibersegurança a gente sabe que é melhoria contínua, né? Eu sempre vou estar ali trabalhando para melhorar a minha maturidade de cibersegurança, ok? Bom, como funciona a implementação do SysControls, né? Como eu falei anteriormente, ele não é uma certificação, não é uma coisa que eu vou lá, vai vir apesar do mercado, às vezes tem empresas que vão vender certificações, ou seja, eu vou te certificar no SIS. Não, não existe uma certificação no SysControls. Eles são controles e salvaguardas para eu trabalhar na melhoria da maturidade de cibersegurança da minha organização. E ele define em três, aqui eles chamam de grupos de implementação, mas eu diria que poderiam ser níveis de maturidade, né? Que vai do IG1 até o IG3, né? O IG1 é aquele fundamento essencial, como o próprio framework coloca lá, é a higiene básica, né? Aquilo que toda organização deveria ter, né? E ela também, depois nós vamos ver que ele divide um pouco, até porque como é um framework global, hein? Em até níveis de porte de empresa, e algumas características das empresas, mas não necessariamente a gente enxerga hoje que no nosso mercado, principalmente o mercado brasileiro, às vezes isso não se enquadra perfeitamente. Então vamos pensar que o IG1 é o nível mais básico, o IG2 já começa a melhorar esse nível de maturidade, né? Então eu vou ter lá controles mais avançados. E o G3 é aquela empresa que realmente já está num nível de maturidade bem avançado aí a nível de cibersegurança, né? Então, para mim atender o IG1 lá, eu vou ter 56 controles. O IG2 vão ser 74 e mais 23 para mim chegar lá no IG3, tá? Importante também salientar que eu não posso, eu quero ir lá para o IG3 direto, não. Eu vou ter que passando cada um desses níveis para mim poder chegar lá no IG3, tá? Então isso é importante salientar, porque a soma dos controles, né, vai ser o número total, que são lá os 153 controles que nós temos, tá? Bom, o IG1, então, como eu comentei, lá no próprio framework fala organizações pequenas ou com poucos recursos, né? Então, mas vocês vão ver que tem controles aí no próprio G1 que já temos organizações de grande porte que às vezes não tem, tá? Ele vai focar realmente naqueles principais controles para mitigar os ataques mais comuns, né? Não precisa ter um grande conhecimento técnico para implementar o IG1, tá? E eu acho que é interessante, que nem eu comentei na questão de ferramental, tá? Ele não vai, vou dar um exemplo que nós vamos chegar ali, por exemplo, inventário de hardware. Ele não vai dizer que tu tem que usar uma solução de inventário de hardware. Vamos pegar que eu tenho um escritório lá com 10 máquinas, eu posso pegar uma planilha do Excel e fazer o meu inventário de hardware, tá? Mas de repente, se eu escalar isso para 1.000 máquinas ou 500 máquinas, já vai se tornar inviável eu fazer com a planilha do Excel. Mas ele em momento nenhum vai citar como que tu vai fazer isso, só vai dizer o que que tu tem que fazer, né? E aqui é o que né, é o ideal, a base mínima de cibersegurança está no IG1, tá? Então, se vocês forem, e é necessário iniciar pelo IG1, né? Mas se vocês olharem já no IG1, vocês vão ver que tem coisas ali que são muito importantes e às vezes as organizações não têm, tá?
Então, aqui um exemplo está na questão, acho que eu sempre falo, o inventário de dispositivos de hardware e software, né? Que está lá no IG1 e hoje a gente vê muitas empresas que ainda não têm isso mapeado de uma forma confiável, né? Então, e isso está lá no IG1, né? Questão de uso de senhas fortes, backup regular, aplicação de patches, então, são coisas que estão no IG1 e a gente enxerga no mercado. Realmente, isso não é uma realidade somente das pequenas empresas, tá? O IG2 já começa a ser uma empresa com uma estrutura de TI maior, né? Que já tem, de repente, alguém voltado à área de cibersegurança, tá? Já trabalha com algumas tecnologias mais avançadas, já tem uma parte de identidade aí, que é um dos temas que hoje, se nós olharmos, está sendo bastante explorado aí a nível de ataques, né? A questão da identidade. Já tem uma área de resposta a incidentes, então, e vai, como eu comentei, ele estende lá todos os controles que eu tenho no IGU, ele vai ir lá para somar aos que eu vou ter no IG2, tá? Então, aqui eu vou ter já a questão de gerenciamento de logs, segmentação de rede, controle de dispositivos, rede de acesso, questão de conscientização de usuários, monitoramento e resposta a incidentes. Aí, que daqui a pouco eu já vou ter que ter lá um MDR, um SOC, alguma coisa que faça esse monitoramento, né? E consiga trabalhar na resposta desses incidentes. E o G3 já são as organizações que já têm, de repente, até uma exigência regulatória aí de estar trabalhando com uma cibersegurança mais madura, né? Ambientes mais críticos, aí quem tá na área, quem é da área de saúde, muitas vezes tem exigências regulatórias aí da saúde, quem é da área financeira aí tem regulatória do Bacen, então, e entre outros, eu acho que hoje cada vez mais, não necessariamente tem que estar no IG3, né? Mas eu acho que eu vejo muito no mercado as próprias empresas exigindo de seus fornecedores que elevem a sua maturidade de cibersegurança, né? Até porque se o meu fornecedor parar lá, eu vou parar muitas vezes a minha linha de produção, né? Então eu tenho que garantir que também não adianta só a minha empresa investir em cibersegurança, ter as melhores práticas, melhores os meus fornecedores. Então a cadeia de suprimentos hoje também é um vetor. Se nós olhar até no próprio relatório lá do Fórum Econômico Mundial desse ano, está citando esse ponto aí como um ponto que é interessante elevar a preocupação, tá? Aí já tem que ter controles mais robustos e a capacidade de detectar, responder e recuperar ataques, né? Eu acho que é um ponto muito importante também, acho que nessa frase é a questão de recuperar de ataques, né? Acho que aquela velha frase, né, que fala, não, se eu serei atacado ou se vou ter um incidente, assim, quando eu vou ter, né? Então acho que a gente tem que ter uma a condição aí de realmente estar preparado para caso venha a acontecer, como que eu tenho uma recuperação o mais rápido possível, certo? Exemplos de controles de G3, aí, simulação e teste de resposta a incidentes, para proteção contra a exfiltração de dados, engenharia reversa, aumenta, ou seja, a parte de automação de segurança. Acho que essa parte de automação aí é um ponto que também está crescendo muito no mercado, principalmente aí com o surgimento das IAs, né? Tanto para o lado bom, né? Mas muito também para a parte ruim. Os hackers também estão usando muito essa questão da IA para criar malwares e criar estratégias de ataque, phishing principalmente, deepfake, tem muita coisa que surgindo aí com essa parte. Então, nós também temos que trabalhar isso na parte de defesa, né? E o controle de acesso por nível de privilégio mínimo. Aí a gente fala em Zero Trust ou a própria parte de segregação de funções. Então, questões que eu sempre tenho que confiar o mínimo possível do meu usuário lá, de quem ele realmente diz ser, né? Então tem que trabalhar nesse sentido para criar também uma estratégia nessa linha, tá? E como eles evoluem entre si, na realidade eu vou começar lá com o IG1, depois vai para o IG2, tá? E depois para o IG3. Então,
Eu não tenho, eu estou sendo, de repente, repetitivo nesse ponto, mas muitas vezes é opcional. Como é aquela questão que, né, nós temos esse costume, chegou o aparelho em casa, a gente já vai sair instalando ele, porque, não, eu tenho que seguir alguns passos aqui para chegar lá no IG3, tá? Então, eu começo lá no IG1, vou para o G2 e depois que eu atender todos os controles de G1 e G2 e mais aqueles 23 controles que eu tenho específicos do G3, eu estou a nível IG3 e depois eu vou trabalhar num ciclo contínuo, né? Porque muitas vezes esses controles acabam sendo esquecidos ou às vezes troca-se a solução ou acaba o processo falhando, então é importante estar sempre revisitando esses controles aí para entender se realmente eles estão funcionando da melhor maneira possível. Bom, que nem eu comentei para vocês, ou seja, o SysControls ele teve uma atualização o ano passado, não 2024 na realidade, para agregar o item de governança ali para a parte das funções de segurança. Para quem conhece o NIST, esses aqui são os pilares lá do NIST, né? Que identificar, detectar, responder, proteger, governar e recuperar. Então, para poder ter esse mapeamento direto com o NIST também, o SysControls teve uma mudança, entrou alguns controles novos, e para poder ter o pilar ali de governança, né? E que nem eu comentei, eles têm um mapeamento direto. Até vou mostrar aqui para vocês rapidinho no próprio site do SysControls, aqui tem esse Sys Navigator que eu consigo mapear, por exemplo, dentro dos IG, aqui, G1, G2, G3, o que que eu atenderia para cada norma. Então, por exemplo, eu marquei aqui ó, a ISO e o NIST 2.0. Exportei. Ele vai exportar uma planilha, né? E aí ele vai trazer para vocês, ó, dentro dessa planilha, o controle 1, a salvaguarda 1.1, que é estabelecer e manter o inventário detalhado aí dos meus ativos Enterprise. Ele vai atender lá na ISO o ponto 5.9 a 8.8 e lá no NIST também quais as regras, os controles que eu vou estar atendendo. Então, ele tem, isso é muito legal que eu consigo fazer esse mapeamento, né? Então, ó, eu tenho que atender uma norma X, eu estou me preparando para fazer uma certificação da 27001. Como os SysControls ele é muito mais simples de implementar. Ele pode ser o primeiro passo, tá? Eu vou dizer que ele de repente não é tão robusto como é o NIST quanto com a própria ISO, né? Mas ele já vai, olha, um caminho que já vai fazer um bom caminho aí para mim poder chegar lá na frente e realmente facilitar a minha vida, principalmente se eu estou buscando uma certificação. Quem tá, quem não sei se tem alguém aí que é da área do setor automotivo e que necessita aí da TSAX aí, que é uma certificação que é exigida aí pelas algumas montadoras também. O SysControls, porque como a TSAX é baseada aí na 27001, ele vai ajudar vocês muito nessa questão. E como tem esse mapeamento já vocês conseguem gerar ali pelo próprio site do SysControls, vocês já vão entender quais cada item ali que eu vou conseguir comparar entre SysControls e a norma ou o próprio NIST, tá? Então, o legal é que esses frameworks, falando NIST e SysControls são frameworks, né? São boas práticas, eles são formas e a ISO 27000 é na realidade, uma norma, né? Que tem uma certificação. Ah, eu não vou, por exemplo, se eu começar aqui com o SysControls, eu não perco esse trabalho. Daqui a pouco lá na frente eu quero fazer a certificação da 27000. Não, bem pelo contrário, eles se complementam e, inclusive, se mapeiam em alguns controles, tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos que se quiser começar usando os syscontrols para melhorar a maturidade e depois quero evoluir lá para um NIST ou para uma ISO, eu vou estar trabalhando na mesma ideia aí, tá? Bom, impactos no meio ambiente, que nem eu já comentei, ou seja, eu vou reduzir vulnerabilidades, melhorar minha visibilidade, ele vai me trazer muita.
questão da, principalmente conformidade ali em auditorias que eu venha a ter, vai me ajudar muito, porque eu vou ter que ter evidências também para comprovar que eu estou executando aquele controle, né? E vai garantir uma melhor continuidade dos negócios em resposta a incidentes para minha organização, tá? Esses são os 18 controles, nós vamos passar aqui agora rapidamente cada um deles, tá? Mas até porque o tempo ele acaba sendo um pouco aí, mas só para entender, são 18 controles e dentro deles aí tem as salvaguardas que eu vou estar executando para mim atender aquele controle, tá? O primeiro controle é inventário, e controle de ativos de hardware, né? Então, aqui, a grosso modo falando, aí é trabalhar na questão de eu manter um inventário que pode ser aqui até falar automatizado, já está lá no IG3, né? Mas, que nem eu tenho 10 máquinas lá, se eu quiser criar uma planilha no Excel lá que tem algumas informações dos meus ativos, eu vou estar atendendo esse controle, né? Essa salvaguarda, né? Porque dentro do controle tem outras salvaguardas. Vou identificar e desabilitar, então trabalhar também naquela questão de dispositivos que não estão autorizados para estar na minha rede, eu desabilitar eles. Então, ele vai focar muito nessa questão de controlar ativos e inventariar ativos de hardware, né? Tá? Já o controle 2 vai trabalhar a nível de software, né? Então, mapear todos os softwares que estão autorizados. Muitas vezes eu tenho máquinas lá que eu tenho usuários que instalam softwares que não são autorizados, não só softwares piratas, que é um problema crítico, né? Mas também, às vezes, softwares que podem conter algum malware ou serem utilizados para algum ataque externo, né? Então, também eu fazer esse mapeamento, bloquear essa execução aí de softwares que não são autorizados. Voltando, frisando novamente, lá no CIS ele não vai indicar que você tem que usar um software para fazer isso. Se eu quiser estar passando máquina por máquina e olhando e que garanta que isso realmente não vai ser executado, é uma opção. Quero botar lá uma GPO no AD, posso fazer isso. Então, o importante é conseguir comprovar que tem essa salvaguarda, né? Que é uma das salvaguardas, né? Depois, se vocês entrarem lá no framework, vocês vão ver que são mais salvaguardas dentro de cada controle. Vocês podem trabalhar da maneira que acharem mais prático e fácil, né? O controle 3 aqui é a gestão de dados, então é aquela questão de o gerenciamento dos meus dados, que desde primeiro ponto que eu acho que é quando a gente ouve muitas empresas falarem no mercado da questão de implementação de soluções de DLP. Ah, eu vejo que o primeiro ponto realmente, antes de investir e adquirir daqui a pouco uma só, é entender realmente quais dados que são críticos para minha empresa, ou seja, e são sensíveis, né? E aí eu trabalhar na classificação desses dados para mim, sim, usar uma ferramenta que me auxilie a ter esse controle, né? Então, aqui ele vai falar nessa nível de classificação, trabalhar também a nível de criptografia, e controle de acesso a esses dados. Então, tudo que se refere a dados dentro da minha organização, eu vou trabalhar aqui nesse controle, certo? O controle 4 é a configuração segura de ativos, né? Então, aquela velha, parece ser eh, ah, redundante falar, ou seja, aquele velho padrão de fábrica, né? Muitas vezes o cara lá vai, compra um equipamento lá, um roteador, e deixa lá sem a padrão de fábrica e não aplica também configurações seguras naqueles dispositivos, né? Nós vamos ver depois aí também que nesse sentido os controls nos auxilia aí a trabalhar nas melhores configurações de segurança para os meus dispositivos, tá? Temos aí o Sysbitmarks, que vai nos auxiliar nesse sentido, né? Padronizar configurações seguras em sistemas e dispositivos. Então, aqui eu vou trabalhar em toda a questão de configuração de segurança dentro dos meus ativos, tá? O que que é, isso é importante deixar claro para você, o que que ele trata ali como ativos, né? São usuários, software, dispositivos, dados, redes e documentação. Tudo isso para ele são ativos que ele vai estar tratando aí dentro das salvaguardas, certo? Gestão de contas, né? Ali de contas de usuários ou de dispositivos, né? Manter controle sobre essa criação de contas, de uso, remoção de contas, revisão
periódica e autenticação multifatorial, né? Se nós eh, analisarmos hoje, o multifator de autenticação já nos auxilia muito na questão de segurança quando se fala em contas, né? E muitas empresas ainda acabam não utilizando esse recurso, que muitas vezes ele é gratuito, aí, dependendo da solução que vocês venham a utilizar, certo? Controle 6 é gestão de acesso, então ele vai trabalhar em todo esse conjunto aí de eu trabalhar na parte do menor privilégio ali, Zero Trust, monitorar e registrar acessos administrativos, ou seja, muitas vezes tem contas administrativas criadas que nem precisariam estar ser criadas, então eu alinhar controles para me melhorar a nível de gestão de acessos, né? No controle 7 eu vou trabalhar a gestão de vulnerabilidades, então eu trabalhar em fazer as varreduras de vulnerabilidades e conseguir aplicar as correções e atualizações de segurança rapidamente, né? Então, aqui voltando ao fato, posso ter uma solução que me auxilie isso, sim, para facilitar muito minha vida, mas se eu quiser fazer isso manualmente também não é que lá no SIS não vai exigir o uso de uma ferramenta, mas a gente sabe que uma ferramenta vai facilitar e outra, vai ter uma inteligência muitas vezes por trás ali para ajudar a priorizar a questão da aplicação das atualizações, né? Porque de repente lá tem os 5.000 vulnerabilidades num dispositivo, como é que eu vou saber o que, que realmente é mais crítico? Eu não tenho como aplicar aquelas 5.000 e sim entender como é que eu classifico o que, que é mais crítico para mim fazer a aplicação dos patches, né? Controle 8 é gerenciamento de logs de auditoria, então eu tenho que entender como é que eu armazeno os meus e coleto os logs relevantes aí dos eventos e como é que eu detecto esses logs. Então, cada vez aqui no nível mais avançado, aí, eu, de repente, vou ter que ter uma tecnologia de CIEM, tá? Para estar fazendo essa correlação de logs e eventos aí para hoje nós já vemos que cada vez mais as próprias soluções aí de plataformas de proteção são os chamados antigamente os antivírus, aí eles já têm dentro da mesma plataforma embarcada essa questão aí de ciência, né, para estar ajudando a correlacionar esses logs para ir trabalhar na resposta a algum determinado incidente, né? Proteção de e-mail e navegação web, então a gente sabe que mais de 90% dos ataques eles iniciam aí através de um phishing, né? Então, nesse controle aqui, eu vou ter salvaguardas que vão me ajudar a melhorar a filtragem aí de phishing e URLs maliciosas e também trabalhar na conscientização dos usuários focados aí nessa questão de reconhecer phishings, né? Então, aqui também questão de web filters mais avançados, tecnologias que possam me ajudar a proteger essa parte aí, tanto de e-mail quanto de navegação. O controle 10 é proteção contra malware, então garantir que eu tenha lá um antivírus instalado e atualizado em todas as minhas máquinas. Hoje nem se fala mais muito simplesmente em antivírus, né? Mas é uma necessidade. Bloquear a execução de arquivos suspeitos. Aí já existem outras tecnologias mais avançadas aí que podem auxiliar, mas para o próprio SIS, ele coloca aí que a necessidade é ter lá um anti-malware atualizado e instalado e garantir, outro ponto bem importante, né? Garantir que todos os meus dispositivos estejam com essa proteção ativa, né? Porque não adianta eu comprei lá as licenças, mas metade das máquinas não estão com elas, com o antivírus atualizado e instalado, né? Recuperação de dados, então aqui a questão do trabalho é toda a parte de backup e restore, né? Então, desde criação de política de backup, executar backups periódicos, sistemas mais críticos, testar, recuperar, regular. Esses, eu acho que eu sempre comento que o mais importante é o restore do que o backup, né? Porque na realidade muitas vezes eu tenho o backup e nunca testei um desastre, o restore para mim entender se realmente ele funciona. Então, ter esses testes periódicos regulares aí de restore de backup também faz parte desse controle aqui, tá? O controle 12 é gerenciamento da infraestrutura de rede, então entender a segmentação agora, principalmente como nós entramos num mundo cada vez mais da utilização de OT, IoT, dispositivos que estão surgindo dentro do meu ambiente, eu entender como é que eu consigo segmentar a minha rede de uma maneira mais segura, né? E
trabalhar em aplicação de segurança nos meus dispositivos de rede. Então, também não simplesmente deixar o default lá da configuração, mas sim entender que dispositivo de rede hoje ele faz parte de uma estratégia de segurança, né? Então, quando a gente fala de security access, o acesso seguro, ele é muito importante. Quando antigamente a gente enxergava lá um switch somente como sendo um meio de um caminho aí para trafegar dados, não. Hoje ele tem features de cibersegurança que tem que ser habilitadas aí para melhorar as nossas camadas de segurança. Tá? E a questão de segmentação, muito importante também. O controle 3 é monitoramento e defesa de rede, então é o que é monitorar alertas de segurança, ou seja, ter visibilidade, eu acho que aqui é um ponto muito importante quando a gente fala em cibersegurança, ter visibilidade, aquilo que eu não enxergo eu não consigo proteger, né? Então eu ter visibilidade de tudo que tem dentro do meu ambiente, já no nível mais avançado aí eu consegui implementar ou um MDR ou um SOC que me faça esse monitoramento, responda a esses incidentes, né? Ou seja, que consiga estar enxergando lá 24 horas por dia aí o que está acontecendo dentro do meu ambiente para poder reagir a um possível incidente, ou seja, e antecipar, né? Quando eu falo em cibersegurança proativa, aqui é muito interessante eu antecipar, não deixar só simplesmente quando está um incidente acontecendo, nós correr atrás. O controle 14 é a parte de treinamento e conscientização em segurança. Então, aqui é criar um programa formal de conscientização. Acho que também é uma frase que se usa muito, é a questão do usuário é o elo mais fraco, mas muitas vezes ele, na realidade, também pode ser o mais forte se ele nos ajudar a proteger o ambiente, né? Então, se ele estiver bem treinado, se eu criar um programa de conscientização, se eu daqui a pouco criar campanhas eu acho que cibersegurança hoje, dentro das organizações, ela tem que estar como um tema que tem que ser difundido aí entre todos os colaboradores, tá? Então, é muito importante, eu acho que esse controle aqui, ele é um controle que ajuda muito nessa questão de mitigar os riscos, né? Que é eu fomentar esse plano de conscientização aí dentro do meu ambiente de colaboradores, tá? Aqui um controle, o 15, que também, como eu falei lá muito na questão de governança, né? Ou seja, gerenciamento de fornecedores e serviços terceirizados. Ah, repetindo novamente lá, o relatório do Fórum Econômico Mundial citou essa questão da cadeia de suprimentos, né? Eu acho que as empresas têm que definir requisitos básicos na contratação de terceiros, né? Porque o terceiro, muitas vezes, ele pode ser a porta de entrada de um ataque dentro do meio ambiente. Então, fazer a avaliação de fornecedores por critério de segurança da informação, ou seja, ajudar muitas vezes esses fornecedores a melhorar a sua maturidade, né? Porque eu vejo muito no mercado que realmente quando tem um cliente que exige que para tu fornecer para mim tu tem que ter um mínimo de grau de segurança, tu tá ajudando ele a melhorar aquela maturidade dele, né? E ao mesmo tempo melhorando, te ajudando aí para tu não ser, ele não ser utilizado para ser uma porta de entrada dentro do teu ambiente. E ele vai acabar fazendo, porque se ele não fizer, ele não fornece mais para você. Então, acho que, e aí eu vejo que cibersegurança, saindo um pouco aqui desse contexto, ele vai estar sendo cada vez mais, não vai, eu já digo que ele já é um diferencial de negócio, tá? As empresas que estão investindo em controles e tendo como provar essas melhorias a nível de maturidade de cibersegurança, ela pode ser um diferencial na definição, na escolha de um fornecedor para um determinado cliente, né? Então, também para a empresa enxergar que se eu estiver investindo em cibersegurança, eu estiver melhorando a minha maturidade, eu tenho um diferencial de mercado aí perante alguns concorrentes meus. Então, isso tem que ser utilizado também pela própria empresa como um diferencial de negócio, né? Então, e tem realmente hoje empresas que, se não tiver o nível de maturidade, você não consegue fornecer para elas, né? Então, isso é um ponto importante. O controle 16 trabalha na parte de segurança de aplicações de software, então, para empresas que muitas vezes ou desenvolvem ou contratam softwares de terceiros, eu exigir também desses meus terceiros que eles desenvolvam de uma forma mais segura. E se eu tiver um desenvolvimento interno, eu trabalhar em boas práticas de desenvolvimento para minha equipe de dev, né? Controle 17 aí é a parte de gerenciamento de resposta a incidentes. Então,
trabalhar na criação de um plano de resposta a incidentes, treinar a minha equipe e realizar simulações. Eu brinco é na questão aquela brigada de incêndio, né? A gente tem que testar também quando simular incêndio para entender como é que as coisas vão funcionar. Aqui é a mesma coisa, quando simular um ataque de cibersegurança para entender como é que a minha empresa vai reagir, a minha equipe vai reagir a um possível ataque, né? E muitas vezes também testar terceiros nesse sentido, né? E o controle último aqui, o 18, é teste de intrusão. Então, eu realizar testes de intrusão, desde que seja simulações de ataque, pode ser numa aplicação específica, ou seja, mas principalmente no meu ambiente como um todo, aí na minha infraestrutura, mas também em aplicações que são críticas para o meu negócio, e corrigir essas. Não adianta também eu só fazer o pentest, engavetar, botar ele guardar na gaveta lá e não eu vou executar as correções que têm que ser feitas, né? Só para mim dizer, não, eu tenho, por isso que ali nas salvaguardas vai ter diferenças, né? Ou seja, eu também tenho que corrigir as falhas para mim garantir que realmente ele tenha sido efetivo, né? Então, esse é um ponto importante, está ali no controle número 18, certo? Ah, Só passando aqui para vocês, também lá no próprio site vocês vão baixar, aqui é a própria o framework, né? Então, tudo que eu falei aí vai estar nesse sentido aqui dentro do próprio, no próprio site aí do SysControls, tá? Bom, aqui um exemplo de um controle, se vocês entrarem lá, como é que funciona. Esse controle aqui é o de inventário e controle de ativos Enterprise, né? Eu tenho 5 salvaguardas. Ali ele vai explicar o que que é esse controle, né? Sendo que dessas 5 salvaguardas que eu tenho que executar, se eu executar essas duas aqui, eu tenho o IG1, 4 eu vou dar o IG2 e as 5 são o IG3, certo? E é aqui uma salvaguarda, né? Estabelecer e manter detalhado o inventário detalhado dos meus ativos Enterprise. Então, aqui ele fala sobre qual ativo ele está se referindo, né? Que são, que nem eu comentei lá, tem usuários, devices, dados, documentação e outros. Ele está no ativo device. A função de segurança, aquela que mapeia lá com o NIST, é de identificar. E ele tem os 13 Gs aqui que vão ter salvaguardas que, para mim, atender esses três, o IG1, IG2 e G3. Certo? Então, dentro do framework, vocês vão ver que vai ter esses 18 controles que nós passamos, e dentro de cada controle, as suas salvaguardas. Certo? O Sys Benchmarks é uma coisa bem interessante, ou seja, também está lá dentro do site do Sys, que ele tem as melhores práticas de configuração para sistemas operacionais, nuvem, até deixou para vocês olharem aqui. Eu tenho vários, desde redes do sistema operacional, acho que é aquele você deslogou, mas eu vou logar novamente aqui. Então eu tenho desde, por exemplo, Apache aqui, Linux. O que vai ser isso aqui? Na realidade, ele vai ter lá, cara, eu comprei um Fire, um FortiGate. Então, eu vou ter lá as melhores configurações de segurança que devem ser aplicadas no FortiGate. Eu tenho um Windows 2008, 2008 nem tem mais, né? Vou ter o Windows 11 lá. Eu vou fazer as melhores configurações de segurança. Então, são recomendações de segurança nesse sentido. E o interessante é que tem ferramentas hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a Qualys aí, que ela faz a análise de compliance. Ó, tenho lá o meu servidor Linux. Ele vai escanear e analisar se as configurações estão de acordo com os benchmarks do Sista. Então, mas, cara, vocês vão poder baixar lá, olhar, e, ó, de repente essa configuração é legal, não é? Ou usar ferramentas que façam essa análise e já indique, ó, muda isso, de repente, nesse arquivo aqui você tem que habilitar essa flag aqui, nesse aqui você tem que fazer isso. Então, também ajuda a melhorar a maturidade de segurança, certo? Bom, agora um pouco do que onde nós podemos ajudar aí também vocês, tá? A IntegraSul desenvolveu uma plataforma aí também para estar auxiliando.
apoiando as empresas que quiserem estar fazendo essa. Qual era a grande dificuldade realmente? Eu criar um plano de ação, eu não vou ter como atender tudo, os controles do SIS numa única vez. Então, eu vou ter lá os meus controles e as minhas salvaguardas, né? Vou definir começar lá pelo IGU. Ah, e eu vou criar um plano de ação, buscar qual é a ideia, nós apoiar as empresas a analisar se atende ou não atende aquela salvaguarda e como que pode ser atendida, né? Buscar evidências de que realmente atendeu, né? Então eu consigo jogar para dentro da plataforma essas evidências, que pode ser uma tela de um software, ou pode ser uma planilha, ou pode ser algo nesse sentido. E também trabalhar na criação de um plano de ação para eu poder atender aquela salvaguarda caso eu não atenda. Então, posso definir lá esse plano de ação que eu vou ter que fazer, responsáveis para aquele plano de ação. Então, ele pensa que acaba sendo um gerenciador aí de tarefas para atender as salvaguardas dos syscontrols, né? Defino alguns prazos, muitas vezes pode ser até um terceiro que vai poder estar executando isso, e a partir daí eu vou ter esse meu plano de ação criado, né? E as tarefas ficam divididas pelas pessoas responsáveis dentro da minha organização. E aí eu vou fazer um trabalho contínuo nesse sentido e vou acompanhando como é que está a minha aderência dentro de cada IG, né? Se não, IG1, IG2, IG3, a partir das tarefas que vão sendo concluídas e das ah, atividades aí que cada responsável vai ter dentro dessa solução e dessa plataforma. Então, aqui nós podemos estar ajudando tanto na análise aí de como, o que que atende, o que que não atende, mas também vocês poderem estar usando a solução para fazer esse gerenciamento, porque o que nós enxergávamos realmente é a dificuldade, às vezes, de gerir esse plano de ação aí para mim poder evoluir, tá? Então, porque com certeza eu não vou ter atendido todas as salvaguardas na única vez ali. E também conseguir guardar essas evidências, né, para caso ele vai gerar relatórios lá de como as evidências que eu tenho. Daqui a pouco, se eu quiser levar esse relatório ou apresentar para um cliente meu, ou muitas vezes até levar para a direção da empresa, como é que nós estamos indo no nível de maturidade de cibersegurança, como é que nós estamos evoluindo e que nós estamos utilizando é um framework de mercado. Vocês fiquem você pode usar essa solução aí durante esse período aí de consultoria que nós trabalhamos, né? E outro ponto que nós também criamos, se vocês quiserem aí estar escaneando esse QR Code, ele vai direcionar para um site nosso, onde vocês vão ter algumas questões ali que vocês vão responder. E a partir das respostas dessas questões para cada um daquelas, são 4 questões para cada um desses controles, né? Vocês vão. Ele vai gerar para vocês um gráfico com nível de maturidade baseado em cada um desses controles dos syscontrols, né? Então, se vocês não, deixa eu voltar aqui, não conseguiram, depois nós podemos também estar repassando a URL aí para vocês. Mas quem quiser escanear, quiser responder lá, ou seja, o legal é que ele gera um relatório mesmo, né? Então ele vai gerar um reporte, esses dados aí, para vocês poder estar entendendo, ó, de repente, criar um plano de ação para como que eu posso melhorar a minha maturidade baseado nos controles do SIS, né? Então, as respostas lá, vocês vão ver, eles têm uma legenda explicando como faz isso, né? Mas são desde não implementado, implementado, nível mais avançado de implementação. E a partir daí ele gera o gráfico ali para vocês, tá? E gera também o relatório com todas as questões aí, se vocês quiserem estar trabalhando em criar um plano de ação, tá? Mas só para também finalizar, na realidade, eu acho que foi ali alguém já copiou e botou o link ali no chat, né? Mas a ideia é essa, ou seja, o SIS, na realidade, é um framework, que nem eu comentei, gratuito, tá lá no site deles, tá? O que nós buscamos é criar alguns ferramentais aí também para ajudar na criação, principalmente, do plano de ação aí da evolução do SIS, né? E poder estar ajudando aí também com o nosso know-how aí no conhecimento em cibersegurança para atender.
aos controles do SIS, certo? Não sei se alguma questão, alguma pergunta aí, estamos chegando já, fechando aí 10h55. Alguém tem alguma questão? Quem quer? O pessoal aí que já utiliza o SIS, se quiser também fazer alguma colocação. O pessoal está sem muitos questionamentos, né? Mas enquanto não aparece nenhuma pergunta, só reforçando realmente isso, ou seja, nós entendemos que o SysControls ele pode ajudar muito vocês aí na evolução da maturidade de cibersegurança, né? Porque ele é realmente prático, né? Ele vai dizer exatamente, acho que a colocação ali do Jean, ele é um framework muito funcional, ele não enrola muito, né? Porque a gente vê alguns frameworks de mercado que fica mais focado no sentido de documentação e tal. Aí um outro ponto, até antes de finalizar, que também é interessante, que dentro do próprio CISA que eu tenho são esses white papers, tá? Daqui a pouco eu tenho que criar uma política lá de gestão sei lá, de desenvolvimento seguro, Security by Design aqui para minha equipe de desenvolvimento. Vocês vão ver que ele já, ó, que ele criou, eu consegui abrir um. Esse aqui veio mais de um. Mas ele já tem modelos, por exemplo, de documentos, tá claro, estão em inglês, tem que ser feio, mas pelo menos já dá para dar uma base de como que eu crio uma política de desenvolvimento seguro e tal. Então, isso aqui também auxilia vocês muito no sentido de facilitar, às vezes, até a criação de documentação e tal. Então, é bem legal. Isso tudo está lá no site do próprio System. O Leonísio ele também colocou que já utiliza. Legal que saber que o pessoal tá, porque realmente ele não é tão difundido quanto vamos pegar o próprio Nietzsche aí, que é o que mais, mas eu diria que ele é muito funcional aí, como colocou o Jean, né? Não adianta eu querer fazer algo muito complexo. Eu acho que o NIST tem as suas vantagens, nível de governança e tal, ele é muito mais voltado a esse sentido, né? Mas para quem é da área técnica, assim, ou seja, o SIS, ele é muito direto, né? Então isso facilita muito a vida. Ok, pessoal, então, se ninguém tem mais uma questão, agradecer a presença aí de todos, tá? Quem quiser, também quem não conseguiu pegar o URL aí, quiser depois estar pedindo, nós vamos estar divulgando a gravação aí também no YouTube, e vocês vão estar recebendo o link aí dela, tá? Mas fiquem bem à vontade também, se tiverem, quiserem bater um papo e trocar ideias aí sobre a experiência de vocês aí, quem já está usando o SIS ou quem vai começar a usar. Mas acho bem válido a utilização para melhorar a maturidade aí de segurança das organizações. Então, novamente, agradeço a presença de todos e até o nosso próximo Papo Seguro aí. Bom dia e boa semana aí para todo mundo.